Mais perto quero estar de ti, Jesus. Um dos hinos mais lindos que eu já conheci. O hino 187 da harpa cristã. Talvez você não esteja acostumado com usar a harpa, mas eu quero falar um pouquinho sobre cânticos espirituais. Cânticos de quem chegou-se a Deus. Cânticos que vêm da alma. E essa é a história muito linda, eu quero fazer questão de que você conheça. A autora foi Sarah Flower Adams. Ela nasceu no tempo do avivamento da Inglaterra, na Europa. Quando houve aquela explosão do Espírito Santo de Deus, logo em seguida viria então em Los Angeles, com a Rua Azusa. E certa vez seu pastor, ela tinha 38 anos mais ou menos, e o pastor falou assim para ela assim, Sara, eu vou pregar domingo próximo, compõe um cântico para mim. E ela toda empolgada com aquele culto que viria, e ela buscou ao Senhor, avivamento no coração. E aí, então ela abriu a palavra de Deus e quero ler com você o que ela leu. Livro de Gênesis, capítulo 28, verso 11 ou 14. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Sara, então, ao ler esse texto em oração, ela sentiu a poderosa presença de Deus. Diz a história que ela se convulsionou ao se imaginar no lugar de Jacó, deitado ali, com uma pedra, como se fosse o seu travesseiro, e ela pôde sentir a presença avivada e poderosa de Deus. Sara, então, começou a escrever, mais perto quero estar, Senhor, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Ela não estava bem de saúde, ela veio a falecer 4 anos mais tarde, em 1844 ela faleceu, e em 1848 foi colocado a melodia nesse cântico, e então esse hino nasceu. Foi integrado como um hino da harpa 187. Após isso, dezenas de gravações existiu. Nós temos o Fernandinho, recentemente, o maestro André Rieu, ele também tocou em vários lugares, mas a história também diz uma coisa linda. Você deve ter visto no filme de James Cameron, o Titanic, né? Mas o relato de uma sobrevivente diz que enquanto o povo estava desesperado, a morte era visível, quem caía na água morria congelado em poucos minutos ou até segundos. Mas ela ouvia um cântico de 3 músicos que cantavam esse hino, mais perto quero estar. Eles não cantavam, eles tocavam. Enquanto as pessoas ficavam desesperadas, estavam ali até sucumbirem. E ela disse que ouviu, enquanto o barquinho dela salva-vidas estava longe, ainda ela ouvia. Aquela madrugada gélida, calma, sobremaneira calma, mas com o mar, e 1.512 pessoas morreram, mas ela ainda ouvia, mais perto quero estar.
Eu quero falar sobre cânticos espirituais, a presença de Deus. Sabe? Sarah Flower não teve uma vida saudável. É uma mulher que sucumbiu com 42 anos de idade, ela faleceu. Com 38 ela compôs esse hino. Mas ela tinha uma vida tão perto de Deus que quando ela compôs esse cântico lindo, ela subiu aos céus, ela viu a presença de Deus. Esta manhã eu acordei, a Sarah tinha saído com a Sara, estava só, e uma alegria tomou conta do meu coração. Não havia tantos motivos assim. Tem sim alguns que estão me alegrando muito, mas em meio a ver meus irmãos sofrendo, mas veio aquela paz, a paz que eu senti, sabe, a presença de Deus. A Bíblia, eu quero falar com você sobre um texto que diz assim, Tiago 4:8, parte A. Achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Sabe, queridos, eu vejo cânticos aí modernos, desce sobre mim, você está no seu colo, sabe, ele falou assim, não, eu quero que você chegue a mim. E eu vou chegando, se aproxima de mim. E se aproximar dele é a mais alto, porque ele está lá no alto. Sara sentiu que no topo do morro Jacó, ele viu o Senhor lá no alto. E a escada é uma escada que ela tem custo, renúncia, perdão, fé, confiança, oração, aproximação, audição, sabe, queridos? Quando eu estou ouvindo, eu próximo do Senhor, eu consigo ouvi-lo. E eu sempre digo isso nas minhas mensagens, que ouvir Deus, eu tenho que estar no mais alto. Homens de Deus subiram no mais alto para ouvir Deus. E a poderosa presença de Deus é inadmissível não tê-la. É tempo de aproximar-se da presença de Deus, tê-la com você. Eu quero ler um texto com você em Atos 16, do 24 a 26. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando fala de cárcere interior, porque a prisão normal é no nível 0. E para alguns prisioneiros odiados, eles eram uma espécie de um buraco, eles faziam um buraco, e esse buraco era molhado, frio, fético, porque as pessoas não tinham onde fazer suas necessidades, era ali, e amarraram lá no fundo Paulo e Silas nos pés e nas mãos. Imagine você o frio, imagine você as cãibras, e eles podiam ficar apavorados, desesperados. Ele falou assim um para o outro, o que fazer numa situação dessa? Um falou para o outro assim, vamos cantar. Então vamos orar primeiro? Orar, deve ter uma oração linda, não, eu não imagino que oração foi essa, e muito menos a letra do cântico que cantaram. E cantaram um hino. Quando cantaram o hino, a presença de Deus se manifestou. Irmãos, quando eu trago para mim a presença de Deus, não há o que nada pode impedir, porque Ele é poderosa. Não é uma presença negocial, me dá que eu dou, não. Eles não estão pedindo nada ali, eles só falaram assim um para o outro, vamos orar. Aí acabou a oração, vamos cantar então. Talvez se fosse esse louvor que existia naquele tempo, né, mais perto quero estar.
Eles queriam a presença de Deus somente. Não pediram nada para o Senhor, porque estavam tendo orgulho de sofrer pela palavra de Deus. E ele então, o Senhor desceu, e a presença dele, queridos, ela soluciona, ela nunca existe a presença de Deus sem que algo grande aconteça. Não há a presença de Deus sem que a misericórdia e a ação poderosa de Deus não venha sobre o povo dele. Toda vez que eu conquisto a presença de Deus em minha vida, que eu faço algo, incomodo a presença de Deus, eu incomodo, eu chamo a atenção do Senhor em minhas ações, ao buscá-lo. Eu não sou capaz de subir os degraus que Jacó viu. A minha vida é difícil eu chegar lá, mas eu me esforço e o Senhor vê esforço em ti. E aí o terremoto aconteceu naquele lugar e os guardas ficaram apavorados porque tudo se abriu. Eu acredito que um perímetro grande sentiu o abalo, porque o Senhor fez cair as algemas e abalou-se as portas, os cadeados se romperam. Mas eu tenho um texto também que eu falo sobre a presença de Deus, o Salmo 42, verso 1 e 2. Leia comigo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É o que Davi devia estar no desespero. E ele então, ele conseguiu vislumbrar uma corça, e você que assiste aí o Mundo Animal como eu assisto, a corça tem uma sensibilidade, uma das narinas, ela sente as águas. E ela vai caminhando por aquele cheiro suave. E ele fez um paralelo, ele falou assim, eu estou como uma corça. Eu não vejo a hora de estar presente de Deus, perante Ele. Sua vida era vida de dores, Davi tinha vida de dores, tinha o coração de Deus, mas ele desejava a aproximação, e tanto é que diz que todas as guerras que ele sofreu foram vencedoras, porque ele perguntava, tu irás comigo, Senhor? Tu estás comigo nessa guerra? Às vezes, meu querido, meu irmão, minha irmã, a gente está numa guerra e estamos muitas guerras, eu passo por guerra, você passa por guerra, mas a pergunta que ele fez, o Senhor está comigo nessa guerra? Eu quero te ouvir, Senhor, porque se não estiver, eu não vou avançar. E aí o Senhor falava, fica tranquilo, meu querido, meu filho, vai lá, eu estou contigo. Nesta guerra tu será mais do que vencedor. E aí eu vou um pouquinho mais no livro de Êxodo, um texto que eu gosto tanto. Êxodo 33, verso 19. Acompanha comigo. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. Moisés estava numa situação difícil. Moisés estava numa calamidade, numa tragédia anunciada. O próprio Senhor falou assim, com esse povo não ando mais. Esse povo aí que esteve aí em fevereiro, que omitiu-se ao que fizeram com o meu nome. E aí então Moisés falou assim, Senhor, como é que vão saber que o Senhor está comigo, eu estou contigo, se não é tu andares comigo? Aí o Senhor não se sustentou a sua sentimento para com Moisés, e ele pegou Moisés, levou para uma penha, aos pés de uma abertura, uma rocha,
pôs ele de costa e falou: Moisés, eu vou passar a minha bondade. Eu acho que Moisés caiu duro, sem forças. A bondade de Deus que faz com que você esteja amado, seja perdoado. Bondade é um atributo de Deus, é um sentimento, não é palpável, não é substantivo, abstrato. É o sentimento de Deus para contigo. E ele falou assim: Moisés, eu vou fazer você sentir a minha bondade. A bondade é um verbo. E quando a bondade dele me atinge, eu sinto o poder dele. E Moisés sentiu aquela graça, ele caminhou até os últimos dias na frente da terra prometida. Mas ele foi arrebatado junto aos céus, ninguém conhece seu corpo. Ele aparece na transfiguração, ele aparece ainda andando com o Senhor. E eu vejo então que essa aproximação é muito linda. Mas eu vou para mais um texto da Palavra de Deus. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como a chuva de primavera que regam a terra. Moisés falou assim, você precisa conhecer. Sabe quando você tem alguém que você tem como referência e você, por mais que você fale, você não consegue transmitir tudo que aquela referência diz a respeito a você ou aquela pessoa. Então ele fala assim, só você conhecendo mesmo. Oséias falou assim, conheçamos, prossigamos por conhecê-lo. E eu fico pensando, a aproximação do Senhor, conhecer a Ele. Às vezes temos mais medo do que pode nos fazer mal do que aquele que pode nos fazer o bem. Ele falou lá em Mateus 18, se eu não me falha a memória, não temas quem pode te matar. Tem mais antes quem pode te matar e mandar o corpo e a alma para o inferno, que é o Jesus. Mas a gente não conhece ele. Jeremias, em uma certa ocasião, ele falou assim, ouvi céus, ouvi terra, o meu povo deixou a mim manancial de águas vivas para cavar para si cisternas rotas. Cisternas rotas são aqueles recipientes que tem muito no Nordeste, isso ainda tem, que guardam a água da chuva. Elas não se renovam, ficam ali criando bactérias. Essas cisternas rotas são água que não se renova. Ele falou, mas eu sou manancial de água viva. E ele fez ele não aceitou, ele criou, ele falou assim, não admito. Eu estou reclamando. Meu povo não me conhece mais. Ele falou assim, o animal conhece o seu dono. Você vai para os cachorrinhos, né? Você está chegando lá de fora, ele está balançando o rabinho, por quê? Ele sente o seu jeito de andar, o seu cheiro. E Jesus ainda disse assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece suas ovelhas e delas são conhecidos. As minhas ovelhas me ouvem porque conhecem a minha voz. E é preciso se aproximar. E esses cânticos que eu vejo, tantos cânticos criados, eu fico assim, eu sempre gosto de procurar quem criou, quando foi. E eu quero falar de um cântico para você também que muito espiritual. Quando olho em minha volta, não é um lindo campo florido que vejo. Mesmo assim, continuo ouvindo, em meio à tempestade, a voz daquele que me faz feliz. Foi ao embarcar no sonho de viajar para a Europa que tudo começou. O trabalho me impediu de estar com a minha família, a bordo daquele navio que jamais desembarcaria na costa francesa.
minha esposa sobreviveu ao naufrágio e minhas filhas jamais foram encontradas. Não foi na calmaria, foi em meio à turbulência. Não foi ao lado de toda a minha família, foi no caminho de encontrar o que restou dela, que escrevi a letra da canção que hoje conhecemos. Ser feliz com Jesus é ser feliz em qualquer momento, onde quer que esteja. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, esse pequeno estudo que nós tivemos. Eu quis mostrar alguns cânticos, tem tantos cânticos para você estudar. Eu amo saber as origens dos cânticos, qual foi a situação que viveram, e eu vi as mais lindas formas de Deus agir. E nos cânticos atuais tem grandezas, todas as gerações o Senhor falou cantando sobre a presença dEle. Nos dias tão difíceis como estamos vivendo, é tempo realmente de nós se apegarmos com Ele. É tempo de se aproximar, é tempo de ouvir a sua voz. Ele disse assim: perto estou daqueles que me buscam de madrugada. Às vezes você perde o sono e você fica rolando para cá e para lá e vai até a cozinha e volta e não sabe o que tem. E o Espírito Santo fala assim: ei, eu quero falar com você, você pode me ouvir um pouco? Porque o amanhã já é hoje para o Senhor. A Bíblia diz que o ontem para o Senhor já foi. Que o hoje para o Senhor, que acaba daqui a pouquinho, 5 horas e 5 minutos, já foi. E o amanhã, às 24 horas dessa quarta-feira que virá, já foi. Porque todas as coisas, como eu acabei de dizer na terça-feira última, que todas as coisas já passaram. Que Ele é onisciente, que Ele contou todos os dias da sua vida. Não se preocupe com o seu emprego, com a saúde dos seus filhos. Eu estou falando para mim. Francisco, não andeis ansioso por coisa alguma, porque as aves estão alimentadas e a história está
na minha mão. 1 Pedro 5,7. Humilhai-vos nas potentes mãos de Cristo, porque Ele tem cuidado de vós. Que essa terça-feira você seja ministrado pelo Senhor. Quero orar contigo agora, para que você tenha paz no seu coração. Pai, a Tua palavra é linda e eu tentei mostrar o que está no meu coração, eu talvez não consiga, mas dá aos Teus filhos paz. Paz, confiança. Senhor, aproxime, que possamos se aproximar de Ti e a sua aproximação virá. Ah, Pai, são tantas pessoas que tiveram em tragédia e foram alcançadas por Ti. E nesta noite, terça-feira, Pai, eu peço que o Senhor os visite e faça confirmar essa palavra. Muitos não vão ouvir, muitos se distanciaram já de Ti, Pai, não tem paciência, mas os que forem perseverantes em ouvir essa ministração e ouvir, serão alcançados por Ti. Pai, muito obrigado por essa manhã que o Senhor me deu. Foi muito lindo que eu senti. Essa paz que até agora está tomando meu coração, que me trouxe um novo respirar, um novo amanhecer. Pai, a Tua igreja que está aí nas Tuas mãos, abençoa as nossas filiais, os casais, os jovens, as crianças, os idosos, Senhor. Ó Deus, que possamos estar guardados nas Tuas potentes mãos, Pai, porque é assim que o Senhor decidiu. E eu te peço especialmente para a família de cada um, pelas mães que estiveram no domingo próximo aí passado, não puderam ser visitadas pelos seus filhos. Muitas mães já não existem, Pai, mas o Seu Espírito Santo é o Consolador. Guarda, Senhor, cada um e nos dê a Tua paz, no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Ele tem toda a honra, toda a glória a Ele, em nome de Jesus. Amém.